Oi, gente. Bom, trazendo aqui hoje mais um assunto sobre bruxaria, tá? Hoje eu vou falar sobre energias. É, energias que a gente precisa para fazer um ritual, energia para aterrar, como lidar com as energias, recarregar. É, Às vezes a gente precisa é, tirar um pouco de energia que está em excesso, né? Vou falar um pouco sobre isso. Bom, quem é magista, quem é bruxa, quem é ocultista já tem noção das energias que nos rodeiam, energias de entidades, da natureza, enfim. E vou falar um pouco também sobre símbolos, sobre amuletos de proteção que tenham uma energia específica, né? Bom, é, todos nós temos aí os nossos centros energéticos. Todo mundo, mesmo quem não se aprofundou nesse assunto, sabe da existência dos chakras, que são os nossos centros de poder. E cada chakra ele está relacionado com uma glândula do nosso corpo, que tem uma função e tem uma energia, enfim. E é muito importante na espiritualidade, porque do físico vai se refletir na nossa energia. Então, quem não tem muito conhecimento de energia, se é um assunto que você ainda não domina, ou às vezes quer se aprofundar para entender aí essas oscilações, é um assunto interessante. Mesmo que você não venha a ser um profissional, fazer atendimentos, é importante estudar o Reiki, né? Estudar Reiki, estudar aí os chakras, os centros energéticos, porque cada centro energético desse vai gerar um desequilíbrio, vai gerar um excesso. Então aí tem muito material aí pela internet. É uma coisa simples de você entender, de assimilar. E é bom ter esse conhecimento a mais para a gente entender a nossa energia, o que é que está faltando, o que é que está em excesso, né? E se manifesta muitas vezes no nosso emocional, no nosso físico, tá? Então, chakras é uma boa ferramenta para entender essa questão energética. É muito antiga, né? Muito aí conhecida, muito usada. Tem os símbolos do Reiki, cada símbolo ele vai vibrar aí numa energia específica, enfim. Mas falando de energia de rituais, tá? Já falei em outros vídeos sobre elementos, sobre círculos, mas é sempre bom lembrar que a gente precisa estar bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, tá? Então, como equilibrar essas energias? De onde a gente tira a energia para recarregar as nossas baterias? Porque para mim executar um ritual, uma gnose, uma invocação, uma adoração, a gente precisa estar bem energeticamente. E lidar com as energias faz com que a gente não desperdice energia, se desgaste ou absorva. Então, é um assunto que a gente precisa aí dar uma aprofundada, tá? Onde a gente recarrega as energias? Na natureza. A natureza tem resposta para tudo. É, a natureza é uma fonte inesgotável aí de energias. Então, cada pessoa tem as suas particularidades. Tem pessoas que vão se recarregar mais na praia, outras nas matas, outras nos rios, nas montanhas. Então, cada pessoa vai ali buscar ali a sua maneira de recarregar as energias. Tem os campos sagrados, né? Cada local desse é um campo sagrado. Então, tem locais que a gente também recarrega as nossas energias, que não é especificamente meio à natureza. Por exemplo, se você tem um templo religioso, se você frequenta um círculo de bruxas e tem um local físico, ali é um local de poder que tem uma energia diferente. E ali a gente pode recarregar as nossas energias. Por exemplo, o cemitério. Eu particularmente gosto muito do cemitério, de ir no cemitério sem fazer nenhuma ritualística, só mesmo estar ali dentro do cemitério, sentindo a energia. Aí eu fumo um cachimbo, aí ali já dá uma meditada, já vem reflexões, aí você sente uma energia, sente outra energia ali dos guardiões. E ali eu, particularmente, e muitas pessoas que eu conheço, recarregam as suas energias nesse campo sagrado, que tem uma energia específica e uma energia que pode ser muito boa, né? Diferente do que a maioria das pessoas acha, né? O cemitério tem uma vibração muito boa, né? Para quem é da sua essência, né? Da sua, enfim, ali dos seus guardiões, tem essa familiaridade mais com o cemitério, né?
gosta de estar no cemitério. E tem as matas, né, como eu já falei, tem a cachoeira, tem as montanhas. São todos locais que a gente recarrega as nossas baterias, as nossas energias. E os locais físicos, né, são templos, igrejas, né, não deixa de ser um local físico ali com uma energia diferente. É um local que você se reúne para fazer as suas práticas. Os nossos altares também, né, é comum, por exemplo, falando de mim, né, sempre trago as minhas experiências. Às vezes, quando estou me sentindo sobrecarregada, desgastada, enfim, é, eu vou no local onde estão os meus altares, porque já tem ali uma vibração diferente, tem uma energia específica de proteção, tem energias ali assentadas, então, sem fazer nenhuma ritualística, só de estar próximo dos seus altares ali, você já sente uma energia diferente e você pode se voltar para se energizar, né? Enfim, para tirar uma sobrecarga, enfim. E, bom, fisicamente a gente tem que estar bem para realizar as nossas coisas. E o físico é o que? É o nosso corpo, é o nosso templo. Então a gente precisa estar bem fisicamente também. Então, rituais como dormir bem, tá? Se alimentar bem, é, é, fazer exercícios físicos né, ter o descanso. Tudo isso a gente está cuidando do nosso tempo, né, do nosso físico. Isso tem reflexo na nossa vida espiritual. Uma coisa é ligada à outra. A gente não separa, a gente tem que unir todas essas áreas para trazer aí um equilíbrio, aí uma força. Né? Então, o nosso físico, que são os nossos ossos, o nosso corpo físico, é o nosso templo, a nossa expressão na Terra, tem que estar bem, tem que estar equilibrado. Imagina só você tentar fazer um ritual estando doente. Não tem como, você não vai ter energia, não vai ter força, não vai se concentrar, não tem como. Né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, de cuidar do nosso templo, fisicamente falando, da nossa saúde, dos nossos hábitos. Não vou aqui ficar colocando regras de moralismo, não. Mas cada um com a sua individualidade. O que faz você ficar bem? Por exemplo, tem pessoas que dormem 5 horas e ficam ótimas. Tem pessoas que precisam um pouco mais, né, de horas aí dormidas para ficar bem. Cada pessoa vai descobrindo aí o seu equilíbrio e a sua maneira. Mentalmente também, o cansaço mental ele é até mais, ele é até pior do que o físico, né, eu considero, porque acho que eu já falei isso em todos os vídeos, que o todo é mental. Então, como tudo começa na nossa mente, a nossa mente tem esse poder de tanto ela cria como ela destrói e ela na nossa mente a gente pode ficar muito doente, porque a nossa mente, quando ela está desequilibrada ou quando você está com excesso de pensamentos, enfim, passando por algum sofrimento mental que acontece às vezes, uma ansiedade, um problema, algo que você quer resolver ali e não consegue, enfim, os acontecimentos aí do dia a dia. Isso se reflete no nosso físico também, né? Dores no corpo, dores de cabeça, dores nas articulações. Aí o sono fica prejudicado. Então, como é que cuida desse mental? Tem práticas como meditação, é uma ótima maneira de se energizar, tá? Meditar ao ar livre, por exemplo. Fazer yoga, fazer exercícios de respiração. São maneiras da gente se energizar, trazer esse equilíbrio também. Aí, emocionalmente, é cuidar das nossas emoções, não tem jeito. Sempre estar ali buscando gerir as nossas emoções, não exacerbar nas emoções, também não guardar tanto, manter esse equilíbrio. E espiritualmente, a gente mantém o nosso equilíbrio fazendo o que deve ser feito, confiando no nosso sagrado, estando ali sempre com uma relação estreita com as nossas entidades, nossas divindades, fazendo as nossas ritualísticas e espiritualmente falando agora, a gente pode usar de símbolos, de amuletos, de talismãs, tá? Uma maneira de energizar, de trazer vou falar um pouco de símbolos também, né? Coisas que a gente encontra na natureza, ossos, penas, pedras, né, cristais, até coisas animais, por exemplo,
você fazer um amuleto com osso, com uma parte de algum bicho. São maneiras de trazer uma energia específica e de recarregar um tipo de energia vindo exatamente da natureza. Que você colhe na natureza e tem uma energia específica. Os cristais, por exemplo, né, que é muito comum, é muito usado. A gente pode recarregar ali as nossas energias ou dispersar certas energias, usar cristais como amuletos para manter o nosso equilíbrio energético, que a gente precisa de equilíbrio energético se a gente vai fazer práticas energéticas, ritualísticas, seja cerimonial, seja intuitivas, enfim, adorações. A gente precisa desse equilíbrio energético e saber identificar e lidar com essas energias. Então, a gente tem ferramentas que podem e devem ser usadas. Por exemplo, esse fio de contas, né, que eu estou usando é de uma entidade que me protege. Então, é um símbolo de proteção. Tem uma energia ali específica. Foi eu que fiz com as minhas próprias mãos. Eu energizei, eu cruzei, a entidade cruzou. E tem a energia dela. Então, assim, é um amuleto de proteção, né? E você pode usar de várias maneiras. Por exemplo, vários símbolos. Tem gente que gosta de usar um pentagrama. Aí tem gente que gosta de usar uma runa, por exemplo. Símbolos como espirais. Tem gente que gosta de usar as cartas do tarô como símbolo de proteção ou para puxar uma energia específica, também é uma maneira, né? Então as possibilidades aí são infinitas. Tem os pantáculos que a gente que são cheios de, aí já é um estudo à parte do pantáculo. O pantáculo ele tem muitos símbolos e você mesmo vai fazer com a sua própria mão, vai desenvolver, vai energizar e você pode levar consigo ou deixar em certos ambientes. Um talismã é algo que você encontra que vai te trazer sorte, como um cristal, por exemplo. É comum pessoas acharem cartas na rua, cartas de baralho. Também é uma simbologia ali de uma proteção, tudo ali envolto em magia, espiritualidade, os sinais. E, por exemplo, tem um feitiço, um símbolo de proteção que é muito usado, que é no voodoo. Eu não sou especialista nisso, tá? Mas é só para exemplificar mesmo. O nome desse amuleto é Juju. Eu tô falando porque ele é muito conhecido, né? Então é só procurar na internet que tem várias maneiras de fazer. Mas basicamente ele é feito com pé de galinha. Então você vai pegar o pé de galinha, vai botar para secar, vai limpar, vai passar banhos de ervas, vai empendurar alguns elementos como pena, outros ossos, e ali é um símbolo de proteção. Tem gente que gosta de usar no pescoço, sabe? Tem gente que gosta de deixar ali no ambiente, nos seus altares, na sua casa para trazer proteção, porque a gente tanto tem que cuidar da nossa energia como da energia do ambiente, né? Da nossa casa, onde a gente trabalha, onde a gente vive. Então, é interessante ali sempre ter alguma coisa para energizar, para trazer essa boa energia ou para barrar certos tipos de energia, né? E, bom, agora falando de rituais especificamente. Quando a gente vai executar um ritual, seja fazer uma oferenda, fazer uma magia mais cerimonial, que a gente vai, por exemplo, o exemplo círculo, né? Que a gente precisa de uma energia para chamar certas energias, a gente precisa estar bem. Quem trabalha, por exemplo, na Umbanda, ou na Quimbanda, ou no Candomblé, que trabalha com a questão da incorporação, precisa de um preparo, precisa de certas ferramentas ali para resguardar a sua energia, né? Falando de incorporação, né? Incorporação já está dizendo, você vai chamar uma energia para dentro de você, gentilmente você vai doar o seu corpo, os seus centros energéticos para que um espírito venha falar, venha passar uma sabedoria, um conhecimento, fazer algum trabalho específico, fazer uma limpeza, enfim. E esse trabalho desgasta muito energeticamente. Tem que ter todo um preparo, né? Por isso que existe aí o preceito, que as pessoas, né, se resguardam alguns dias antes. E assim, tem muitos exageros quanto ao preceito. Assim, eu pelo menos eu penso, particularmente eu acho. Tem coisas que não tem necessidade, mas
É importante o preceito. Por exemplo, quando se fala de não fazer sexo, não é que o sexo é sujo, como muitas pessoas falam, é porque o sexo é sujo, aí porque é pecado. Não é nada disso, é porque o sexo, ele desgasta muito energeticamente, você doa muita energia, né? Então, é bom se resguardar para quê? Para você guardar a sua energia, que você vai usar de muita energia na incorporação. É a questão de alimentos. Você não vai comer carne, por exemplo, ou alimentos muito densos, que a digestão é mais difícil, você fica um pouco mais pesada, mais preguiçosa quando você come certos alimentos. Então, por que é que não pode? Não pode, por quê? Porque ali vai gerar uma energia densa. Não é que é errado, não é que é feio, não tem nada de pecado, não. Ou a sua entidade vai lhe castigar. A sua entidade quer que você se resguarde em respeito àquele momento que você vai ter ali, né? Esse trabalho. Então, não comer carne, não comer coisas ali de difícil digestão, né? Que a digestão, ela precisa de muita energia. Então, você precisa de energia para o ritual, aí você comeu coisas muito pesadas, então a energia vai ser toda ali usada, grande parte, para fazer a digestão. Então não é legal. Beber também não é interessante. Fumar também não. É a questão da bebida e do cigarro, por exemplo. É, na minha concepção, se for feita com moderação, acho que não tem problema, né? Acho que tudo é o exagero. E no mental também, a gente precisa guardar as nossas energias para fazer uma ritualística como essa, né? Um trabalho como esse. Porque imagina você ceder o seu corpo, é uma entrega muito grande. Então, mas eu não consigo fugir dos meus problemas, eu sei. É tanto que pessoas que são muito experientes, elas já conseguem se desligar. Então, por mais que estejam ali confusas e com problemas, quando entra naquele ambiente, quando vai fazer esse trabalho, consegue ter esse afastamento, se desligar dos problemas externos e se voltar só para aquele momento. Mas não é todo mundo que conhece, que tem esse entendimento. E para quem está começando, tem que ir fazendo esse treinamento, né, tendo esse jogo de cintura, entendendo as energias, que você não pode se desequilibrar, você não pode se perder nas preocupações. Então, por exemplo, 2 dias, 3 dias antes, você já vai pensando no que você vai fazer, na sua entrega, já vai entrando ali no clima daquele momento. Né? É um preparo mental também. Aí tem o físico, né? Que além do resguardo, é você descansar, é você dormir. Então, tudo é uma preparação, tudo é uma entrega. Então, a espiritualidade merece esse respeito, né? Não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E quanto aos dias de preceito, desse resguardo, aí vai de acordo com o trabalho, vai de acordo com a orientação dos seus guias, por exemplo. Podem ter trabalhos que o seu guia vai pedir para você se resguardar 3 dias antes. Aí já vai ter outros que ele pode pedir 5 dias, 2 dias. Vai depender ali do trabalho, de como você está também, né? Se você estiver muito desgastado energeticamente, aí tudo é uma questão de conversar e de você com você mesma ir buscando mecanismo, buscando formas de ficar ali energizado, né? Tem uma outra maneira, isso acontece muito em círculos de bruxaria, que é um ritual chamado puxar a lua, tá? Que aqui é com divindades, que a sacerdotisa ou sacerdote dentro de um círculo, num ritual de devoção, até para fazer feitiços, enfim. Puxar a lua significa entrar em gnose, entrar num estado alterado de consciência, tá? Então vai se entoar mantras, vai se fazer danças, tem o resguardo também, tem essa questão de você cuidar ali da sua energia para aquele momento e você vai puxar essa energia dessa divindade, você vai incorporar, porque não tem como a gente incorporar uma divindade, que é uma força muito grandiosa, não existe, não tem como. Mas aquela entidade, gentilmente, ela vai passar um recado ali através daquela sacerdotisa, né, que é uma representação dela na Terra, enfim. E vai passar uma sabedoria, vai passar um conhecimento, um ensinamento. É como se fosse uma canalização. E isso também desgasta muito, muito. Então, todo trabalho que a gente vai fazer, espiritualmente falando, precisa cuidar da energia. Precisa ter
esse cuidado, né? Esses conhecimentos, né? Dispor de amuletos, dispor de talismãs, das idas à natureza, por exemplo, de usar algo ali da natureza para estar com a energia equilibrada. Uma outra coisa com relação à energia, oráculos, por exemplo. Quem é oraculista sabe que quando a gente, principalmente quando a gente está começando, né? É comum a gente se desgastar muito. Já teve tiragens que eu fiz que eu fiquei arriada depois, que eu realmente fiquei muito mal, porque ainda não sabia ainda lidar com essa questão energética, ainda estava aprendendo. Então, por que a gente dispõe ali de quando vai fazer uma tiragem de um copo com água, uma vela, um incenso, cristais, né, uma fruta, o sal, alguns elementos para quê? Para aquela energia ali que a gente está trocando, ela já ir sendo limpa, né? Já vai sendo limpa, já vai sendo trabalhada para que a gente não absorva a energia daquela pessoa, toda a problemática ali daquela tiragem. Isso é coisa que se aprende com o tempo, né? Com o tempo e com a prática vai se criando técnicas para, enfim, para não ficar tão sobrecarregado, né? Porque tem a sobrecarga de energias. Pronto, às vezes a gente vai num ambiente que está muito carregado, né? Então, por mais cética que a pessoa seja, por mais que a pessoa não seja espiritualista, que não acredite nessas coisas, pelo menos em algum momento da vida já se deparou com essa questão, ou sentiu uma coisa diferente, sentiu uma energia diferente. De repente fui tomado por um sentimento que eu não estava tendo quando entro em algum ambiente ou quando cumprimento alguma pessoa. São as energias, né? Então a gente está em constante troca energética, a gente está sempre trocando com o ambiente que a gente está. Isso é fato. No trabalho, na rua, no ônibus, seja no nosso círculo, no nosso terreiro, a gente está sempre nessa troca de energias com o ambiente, com as pessoas. Então, por que é importante ter essa noção energética? Para a gente não ser sugado, né, energeticamente, nem sobrecarregado. E quando estamos sobrecarregados de energia, por exemplo, quando a gente entra muito em contato com uma divindade, por exemplo, um ritual, vou dar um exemplo, tá? Uma ritualística, só os exemplos de coisas que eu já fiz. Por exemplo, a deusa Kali é uma deusa muito densa, porque ela tem uma energia mais sanguinária, né? Mas ela de transformação muito intensa. Então, uma gnose com essa divindade, quando você vai fazer um trabalho com essa divindade, a gente se sobrecarrega de muita coisa, sabe? Ela despedaça a gente, desmembra, né? Tem essa questão para depois ser reconstruída. Então, é uma troca energética, uma sobrecarga energética muito grande. Claro que sabendo trabalhar é muito recompensadora, muito rica. Mas, e quando termina o ritual e a gente continua vibrando naquela energia, como fazer para aterrar essa energia? Ou quando eu passo por um trabalho muito intenso no terreiro assim, de incorporação e eu faço muita troca com o ambiente tal, e os trabalhos que estão sendo executados. É comum quem é de terreiro, né? Eu já fui de terreiro. Às vezes a gente está num trabalho que é legal, que é bacana, mas tem ali uma energia estranha, tem um peso e querendo ou não fica ali, né? Nem sempre as entidades podem resolver tudo 100%. Então, como a gente faz para aterrar essa energia? Indo na natureza. Não tem como. Colocando o pé na terra para aterrar. E quando eu não posso ir na natureza? Bom, aí você pode dispor de banhos, né? Para um banho comum, você já retira daquela energia que está ali impregnada em você. Um banho, uma chuveirada normal. E o banho de ervas também, né? Ou de sal, enfim. Vai das suas práticas. Você estar sempre ali você trocar com o cristal. Isso é até uma questão, muita gente fala que é um vampirismo, mas não deixa de ser. Porque o cristal está ali emitindo uma energia, né? Então você vai sugar essa energia do cristal para você, para fazer essa troca energética, né? Ou você pode passar a sua energia para aquele cristal quando você está muito sobrecarregado, né? Para o cristal limpar. O cristal é uma fonte ali inesgotável de energia.
Assim, cristais precisam ser limpos, ser expostos ao sol, à luz da lua. Aí já é outro assunto, né? Cada cristal tem sua particularidade. Mas, enfim, para aterrar, tem que ir na terra. Se não puder ir, por exemplo, você pode comer alguma coisa. É, nos círculos de bruxaria, quando a gente está dentro do círculo fazendo alguma coisa, é comum ter ali as ofertas, ter uma fruta e tal. Então, quando tem uma gnose, quando tem uma troca, a gente sente ali as energias muito intensas, a gente quer dissipar um pouco dessa energia, come uma fruta, come uma maçã, come uma pera, porque dá uma aterrada ali na energia, uma descarregada. E o descanso, né, do corpo, descansar o corpo, descansar a mente, trabalhar bem esse mental, o emocional, para lidar com essas energias, porque é, a energia, ela esse assunto, energia, ele é uma coisa. Antigamente algumas pessoas não acreditavam. Até hoje em dia, muita gente, eu não acredito nesse negócio de energia. Mas é fato que as energias, elas nos influenciam o tempo todo, né? Energia do universo, energia dos planetas, energia dos elementos. Então a gente está nessa troca constante. Então a gente precisa primeiramente conhecer os nossos centros energéticos, conhecer aquilo que nos desgasta. Então, tem pessoas mais sensíveis que, por exemplo, não frequentam certos ambientes. Mas, por exemplo, se você precisa frequentar um ambiente que você sabe que tem uma energia que faz mal para você, mas você é obrigado a frequentar, você pode usar um amuleto, você pode usar um cristal, você pode usar um fio de contas, alguma simbologia ali que te remeta a proteção energética, né? Porque a gente, querendo ou não, tem essas trocas. E ter essa consciência ajuda muito, né? E a energia para os rituais. Se eu vou executar um feitiço, eu preciso estar bem energeticamente. Eu preciso, eu vou doar energia para aquele feitiço. Eu vou, principalmente energia mental, né? Se eu vou fazer ali um feitiço, por exemplo, de amor, eu tenho que vibrar ali naquele amor, né? Com aqueles elementos. Se é um feitiço de vingança, né, que você precisa de uma dose ali de raiva, de ódio, de justiça, também vai ter esse desgaste mental. Então, a gente está nessa troca constante. Constantemente estamos trocando. Estamos doando energia e estamos recebendo energia dos nossos guardiões, das nossas divindades, tá? Dos elementos que a gente usa, cristais, pedras, ossos e penas, amuletos, talismãs, pantáculos. Por exemplo, que eu esqueci de falar, a gente pode consagrar ali alguns elementos, né? Se eu não posso, por exemplo, usar um guia, se eu não posso usar um símbolo que remete ali à espiritualidade, eu posso, por exemplo, consagrar um brinco, uma pulseira, uma coisa mais discreta. Ali você vai pedir que aquela entidade, aquela divindade energize aquele objeto com a energia dela. Aí você vai direcionar para proteção, para barrar as energias ou para absorver alguma energia ali que você quer ou emanar. Enfim, as possibilidades são infinitas. Quando você não pode deixar muito claro que aquele é um objeto mágico, você pode tornar ele mágico. Uma pulseira, um anel, um brinco, algum elemento para ser um objeto sagrado. Tudo que a gente consagra, já está dizendo, estamos tornando aquele objeto sagrado. Primeiro se limpa com os 4 elementos, se consagra com os 4 elementos e depois vai para a energia, né, que você quer colocar. Dá para fazer isso com os guardiões, com a pomba-gira, com o Exu, dá para fazer isso com a divindade. As possibilidades são infinitas, tá? E, como eu estava dizendo, para terminar, a gente precisa cuidar da nossa energia, tá? Energia física, energia mental, energia emocional, energia espiritual. Já falei dos 4 elementos, né? Que cada um tem uma energia e a gente pode se valer dessas energias, desse conhecimento, para trazer esse equilíbrio. A nossa meta, assim, magicamente falando, é sempre manter o equilíbrio e manter em dias com a nossa energia, para tudo que a gente for fazer ser bem executado, seja um ritual, seja um feitiço, seja uma honra, seja uma gnose, entrar em contato com uma energia pela primeira vez. Por exemplo, o trabalho com os daimons é muito intenso, né? Cada daimon ali ele tem uma manifestação,
diferente, uns mais suaves, outros mais intensos. Então a gente precisa ter essa noção da energia para eventualmente e inevitavelmente vai existir um desgaste, né? O desgaste ele faz parte aí da vida mágica, essa troca, às vezes uma troca mais intensa. Então todos esses elementos, essas simbologias, é importante que a gente tenha esse conhecimento e vá criando formas, criando mecanismos para a gente ficar bem, ficar equilibrado, né? Não negligenciar nenhuma parte. Claro que é difícil, é complicado, é um trabalho constante de estar ali bem energeticamente. Nem sempre é possível, né? Nem sempre o dia a dia, a correria, suga a nossa energia, nos preocupa e coisas que não estão no nosso controle, né? Trazem esse desgaste ou essa sobrecarga energética. Então, ter esse entendimento é bom para a gente saber quando é que eu estou doando muita energia, estou sendo sugada, estou me desgastando, ou quando eu estou com um excesso de energia e eu preciso aterrar, eu preciso dissipar essa energia. É, ambientes fazem isso, pessoas fazem isso com a gente, né? Então a troca ela é constante energeticamente, tá? Então o conhecimento dos chakras é fundamental, sim, fundamental. Claro que é uma coisa que não é obrigatório você ter esse conhecimento dos chakras, mas de um ou outro, para você ter ali um termômetro é interessante. Por exemplo, o nosso plexo solar, que é o chakra que fica aqui na região umbilical, é o chakra da nossa vitalidade, é o nosso sol. Então, é muito comum pessoas que são mais sensíveis, né? Quando estão sendo atacados energeticamente, quando estão sendo sugados, sentir uma movimentação estranha nessa área aqui, perto do estômago, sentir, às vezes doendo, às vezes enjoo. Por quê? Porque esse chakra ele vai estar ali desalinhado, desequilibrado, né? Então, pô, você já tem ali uma noção, você já sabe mais ou menos o que é que está acontecendo. É um bom termômetro. Você não precisa conhecer todos os chakras profundamente. Se puder, porque é uma coisa que não é difícil de entender, ótimo. Se não, de alguns ali para ter um entendimento, é interessante ter esse conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Bom, eu acho que é isso, né? Procurei ser mais direta o possível sobre energias e tal. E espero que vocês tenham gostado.